minhas lindas, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade. Espero que vocês estejam bem. E como é por aqui que nós vamos ter aula, é por aqui que a gente vai começar. Nós vamos começar aí o capítulo 4 de vocês, finalizando aí o primeiro bimestre. Juntos, eu espero que vocês consigam assistir, entender, e o que ficar de dúvida, no finalzinho de cada slide, no portal da Plural também tem disponibilizado o e-mail da Pro para que vocês entrem e tirem as suas dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dificuldade, é só perguntar que eu vou esclarecendo da melhor forma possível. Eu espero que vocês estudem com carinho, porque essa aula foi preparada com muito carinho. É claro que é tudo muito novo para a gente também. E juntos a gente vai passar por mais uma fase ruim, mas que vai passar. Mas vocês vão ver como vai valer a pena para o crescimento pessoal de vocês, porque vocês mesmos vão se cobrar o horário de estudos, né? Vocês vão entender, eu preciso estudar agora, isso vai valer muito a pena para o crescimento pessoal de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Então, bora lá. O ser humano e o espaço geográfico. Vamos entender primeiro o que é o espaço geográfico, qual a importância do espaço geográfico com o ser humano, né? O espaço geográfico, ele é pensado pelo homem, ele é ressignificado pelo homem, ou seja, ele está ligado diretamente à produção do espaço e como essa produção acontece. Eu já falei um pouquinho disso para vocês, a gente teve algumas aulas de conversação onde nós discutimos sobre isso, né? E eu falei sobre Milton Santos, onde ele diz o quê? O espaço geográfico é o conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O homem produz o espaço a partir das suas necessidades. O espaço apresenta para o homem e interage com ele também. Ou seja, o homem ele acaba utilizando o espaço geográfico de acordo com as suas necessidades e o espaço muito solidário ao homem acaba interagindo com ele. Mas vale lembrar que essas ações do homem nem sempre são favoráveis ao meio ambiente. Uma vez que o homem ele utiliza o espaço à medida da sua necessidade e hoje voltado para a economia. E isso está fazendo com que o planeta Terra dê um grito de socorro, né, pedindo socorro. Vamos lembrar que a gente já falou disso também, lá que na primeira e segunda revolução industrial, o homem se preocupava no quê? Em produção em grande escala. Não se falava em contaminação de solo, escassez de água, poluição, não se falava em aquecimento global, né? Mas com o passar do tempo, o aumento da populacional, o que aconteceu? Cada vez mais o homem acaba utilizando os recursos naturais, né? A cada tempo que a população aumenta, automaticamente a gente acaba fazendo o uso dos recursos naturais ainda maior. Esse aumento populacional, ele acaba acarretando um saldo negativo para o planeta Terra, digamos assim. É como se nós tivéssemos uma conta no banco e estivéssemos usando um limite do banco. Nós estamos ficando no vermelho. E se você não sanar essa conta, você vai utilizar cada vez mais e cada vez mais você vai ficar com saldo devedor. É o que está acontecendo com o homem e o planeta Terra. Nós estamos ficando com saldo devedor do planeta Terra. Diante do crescimento populacional e das necessidades que se deve atender, como está aí na apostila de vocês, a gente tem que avaliar a maneira com que nós nos relacionamos com a natureza e as consequências das nossas ações, né? Olha só o que a gente está vivendo hoje. O planeta Terra, ele pediu socorro, nós estamos em casa, todos estão tentando fazer essa quarentena e pesquisas revelam o quanto o mar está ficando limpo, o ar com menos poluição. Vocês entendem? Então, assim, é como se o ser humano tivesse que repensar todas as suas ações para que o planeta Terra voltasse a respirar. Ok? Até aí? Vamos falar aí sobre as contribuições da ecologia. Como há anos atrás, décadas atrás, não se falava em meio ambiente e a reconstrução do meio ambiente, começou aí uma preocupação. E vinda dessa preocupação foi criado aí
a ecologia. Essa ecologia, ela cria um conceito do quê? Para designar estudos relativos à interação entre o ser vivo, o homem, e o meio ambiente, né? Ela cria estudos para a gente conseguir entender como nós podemos utilizar o meio ambiente, a natureza, sem que a gente faça tanta agressão a ela. Vindo disso, nós entendemos que o ecossistema acaba ficando comprometido. Nós temos aí na apostila de vocês têm a imagem aí do município de Mariana, que foi a quebra da barragem que aconteceu lá em novembro de 2016. E você vê aí uma grande quantidade de lama totalmente contaminada. Isso foi um grande desastre ambiental, uma tragédia ambiental. Vocês têm aí também, na apostila de vocês, a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que foi o quê? Aquele impacto de acidente radioativo, né? Então, aí nós temos dois impactos ambientais feitos pelo homem, né? De ações do homem, a construção do homem no seu espaço, de acordo com a sua necessidade, mas sem pensar posteriormente no que aquilo realmente podia acontecer e voltar para si mesmo, porque esse impacto ambiental, a gente tem que entender que o homem faz isso, mas isso volta de uma forma muito negativa para a gente também, tá bom? Tá dando para entender aí? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os recifes de corais. Quando se fala em recifes de corais, vocês têm em mente, nós temos em mente, um ecossistema limpo, cristalino, não é verdade? Nós falamos de um sistema, de um ecossistema totalmente saudável. Mas infelizmente isso não está acontecendo. Infelizmente isso também está sendo atingido pelas ações do homem, né? Vale lembrar que quando nós falamos de recifes, 25% das espécies marinhas dependem de corais para sobreviver, né? E o que está acontecendo? A cada dia os corais estão se perdendo. Os corais são pequenos animais marítimos que constituem colônias. E ao morrer, eles formam aí, ó, que está na apostila de vocês, um esqueleto de carbonato de cálcio. Que aí, essa é a forma base dos recifes. Só que, infelizmente, o grande vilão dos recifes de corais é o aumento da temperatura, né? Isso faz com que, esse aumento da temperatura faz com que as algas que formam os corais comecem a produzir toxinas. E essas toxinas, automaticamente, elas são expelidas pelas algas. Mas, quando elas expulsam essas algas, o que ocorre? O branqueamento dos corais. E isso, se prolongar por muito tempo, o que acontece? Os corais acabam morrendo. A partir do momento que os corais acabam morrendo, eu tenho aí um grande impacto ambiental em toda a biodiversidade marinha, tá bom? E vale lembrar também que, além de todo esse impacto de ecossistema marinho, nós também temos um impacto na economia, né, na redução da pesca, na queda do turismo, uma vez que muitos locais que têm esses recifes e corais dependem do turismo para a sua sobrevivência. Mas, não falando só de economia, o maior impacto que seria sem negociação é o impacto da perca desses recifes de corais. Tudo bem aí? Vamos lá? Continuando. Manguezais. Quando nós falamos em manguezais, parece que não se tem tanta importância. Não vejo assim as pessoas falando nos manguezais com grande clareza, com grande grandeza. Grande grandeza é ótimo, né, gente? Mas assim, eu não vejo as pessoas falando com tanta importância. Parece que os manguezais ficam meio que esquecidos, né? Mas a gente tem que entender que os manguezais, ele é de suma importância no ecossistema. Existem aí milhares de espécies que dependem dos manguezais. Os manguezais, eles estão presentes em 70% no litoral tropical e subtropical no planeta. Vale lembrar que ele é o berçário de até mais ou menos aí 80% dos peixes, de moluscos,
de répteis e até mesmo de mamíferos, como por exemplo o peixe-boi, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no peixe-boi, aquela coisinha mais fofa. Eles são aí do ecossistema dos manguezais. O Brasil ele possui a segunda maior área de manguezal do planeta. Ele fica só atrás da Indonésia. Sabiam disso? Legal, né? É saber. Mas mesmo assim, gente, sendo o maior, o segundo maior manguezal aí do planeta, algumas pesquisas revelam que o mangue ele é um dos biomas mais devastados nas regiões. E aqui no Brasil, os que mais são vulneráveis ficam no Nordeste e Sudeste. E vale lembrar também que para a economia, essa exploração de recursos naturais de uma forma irresponsável, também traz para o homem, para aqueles que vivem, que sobrevivem dos manguezais, uma ação distorcida da economia, né? Porque tem os ribeirinhos, eles precisam, eles sobrevivem dos manguezais. Então, essas atividades também acabam prejudicando essa população que depende dos mangues para sobreviver. Tudo bem até aí? Tá dando para entender? Vamos lá, vamos falar em biotecnologia. A biotecnologia é considerada por muitos uma revolução agrícola. É um processo de cultivo de pontos que vem da nossa Revolução Verde. A gente pode falar sobre a Revolução Agrícola. Ela é importante para sedentarização do homem, ou seja, para a fixação do homem no seu espaço. Vamos lembrar aí que na metade do século XX nós temos a Revolução Verde, onde temos o uso de insumos, maquinários, né, voltado para aplicar aí na terra, uma melhoria de produtividade. Mas quando se fala em biotecnologia, nós estamos falando de assuntos polêmicos como os transgênicos. A primeira experiência de sucesso que se teve a respeito de sementes transgênicas foi na pós-Segunda Guerra Mundial. Isso porque vale salientar que esses transgênicos ele aumenta a produtividade do mercado, ele aumenta a quantidade de alimentos. E pós-Segunda Guerra Mundial, com o mundo quase que todo degradado, né, o que se precisava fazer? O aumento dessa produção. E foi aí que começou a surgir as sementes transgênicas. Tudo bem? Vale lembrar que nós temos aí dois pontos, o positivo e o negativo, né? Alguns defendem essa biologia de modificação de sementes de uma forma positiva, porque eles dizem que aumenta a produtividade, que são alimentos mais saudáveis, que conseguem atender a demanda desse aumento populacional. Porém, nós temos de contrapartida os que dizem que prejudicam o nosso organismo, porque não se sabe dessa mutação, o que acontece com o nosso organismo, né? E também acontece uma grande desigualdade no campo. O que seria a desigualdade no campo? Nós temos aí um monopólio da produção, ou seja, vale lembrar que esses transgênicos são os laboratórios que têm essa patente das sementes. E não são todos os agricultores que conseguem chegar a comprar essas sementes, porque acabam tendo um monopólio. Então, ou seja, os agricultores de grande porte, eles conseguem. Os de menor porte já não conseguem ter esse acesso. E aí é o que acontece a desigualdade no campo, né? Além de toda a preocupação com a saúde do ser humano, também tem aí essa desigualdade no campo que acaba sendo um fator muito grande na biotecnologia. Também vale lembrar que, assim, o problema relacionado às novas tecnologias agrícolas é que os interesses econômicos definem os investimentos em pesquisa, ou seja, isso aí está na apostila de vocês. O maior controle das inovações ficam nas mãos das empresas transnacionais. E isso acaba por ignorar as necessidades de milhares de pessoas, já que o seu objetivo principal é o lucro.
Então, gente, o que acontece? Eu vou dar um exemplo fácil aí para vocês entenderem. O trigo. Nós temos aí vários alimentos que são produzidos através do trigo. Se o trigo aumenta o seu valor no mercado, automaticamente quem vai sofrer com isso são as populações mais carentes, né? Porque se eu tenho um aumento de um determinado produto no mercado, não são todos que vão ter acesso a esse produto. Então, muitas pessoas acabam fora desse alcance dessa ciência aí voltada para os alimentos transgênicos. Tudo bem? Deu para entender aí? Vamos continuar? Então agora, por fim, nós vamos falar sobre a biopirataria. Quando nós falamos em biopirataria, a gente já falou isso também em sala de aula, vale lembrar que nós não estamos falando só de contrabando de animais, né? Não, nós estamos falando de um crime que ela é voltada para a fauna e a flora e também pelo monopólio de conhecimentos locais. Então as pessoas elas fazem uso do conhecimento local de uma determinada população e desse conhecimento local cria-se vantagens e conseguem contrabandear produtos para que e levem e exportem para outros locais, para outros países, né? Um exemplo disso foi o pau-brasil. Quando os portugueses vieram aqui, o pau-brasil foi um exemplo da biopirataria que aconteceu aqui no Brasil, tá bom? Vale ressaltar também que o Brasil ele é um grande alvo da biopirataria. Por quê? Porque a gente é riquíssimo. A nossa biodiversidade é muito rica, então nós somos um grande alvo para esse tipo de crime, no mundo. Aí, aqui na apostila de vocês, no último parágrafo, diz, há grandes esforços para se reverter esse quadro. Diversas organizações não governamentais e setores de governo trabalham para conter esse fluxo e apoiar as minorias mais afetadas por esse processo de apropriação indevida de conhecimentos de recursos naturais. Temos aí encontros como a Eco 92, que acontecida lá no Rio de Janeiro, e a pauta desse debate foi o quê? A elaboração de documentos para que pudessem tentar impedir esse crime, a biopirataria, tá? E vale lembrar também que o Brasil, além de ser um grande alvo, infelizmente nós não temos aí a lei, né, que realmente se propaga, que acontece para que esse tipo de crime não aconteça. Nós não temos as fiscalizações necessárias para que pudéssemos sanar um pouco esse tipo de crime no nosso país, ok? Pessoal, eu espero ter conseguido sanar um pouquinho das dúvidas de vocês. Vou pedir para que vocês leiam novamente os capítulos, façam as atividades, conforme está aqui, página 46 da apostila, seção desafio, 48 desenvolva, 50 vozes ativas e 52 divirta-se. Acessem os links que vão estar disponíveis também no portal da Plural, assistam, porque vai ser de grande valia para o entendimento de vocês, tá bom? É com grande carinho que eu termino essa aula. Saiba que meu coração segue com vocês. Até mais. Um beijo no coração de cada um.